Efésios 6, nós vamos ler juntos os versos de 1 a 4. Hoje é dia dos pais, dia de falar aos pais alguns conselhos da palavra do Senhor. Eu gostaria, por favor, que juntos lêssemos Efésios 6, de 1 a 4. Vamos ler então, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação no Senhor. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor a sua palavra lida, o privilégio, Deus, de termos orientação nela para nosso cuidado familiar. Nós agradecemos, Senhor, porque de fato não se esqueceu de nada, Deus. O Senhor quer nos ver felizes como família e nos orienta como alcançar essa felicidade. Senhor, fala conosco mais uma vez, nos abençoa ainda por mais um pouco nessa manhã. Permita-nos, Senhor, ouvir a sua voz. Oramos assim, Senhor, com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Queridos, o mundo está cada vez caminhando mais rapidamente. Isso sempre foi assim, esse é o caminho, mas cada vez mais rapidamente para a destruição das famílias. Tudo que se faz hoje no mundo, leis que são criadas, práticas, novelas, filmes, eles corroboram para a destruição da família, da instituição família. Nós não conseguimos perceber toda a ideologia que vai por trás de desenhos inocentes, às vezes, desenhos que são colocados para a distração das nossas crianças. Nós não temos, às vezes, a percepção do quão mal estamos fazendo aos nossos filhos, permitindo que vejam esses desenhos sem orientação, sem um discernimento, sem explicar o que está por trás disso. Deus deu aos pais uma honrosa missão, é sobre isso que eu quero refletir hoje. A honrosa missão de ser pai. É um grande privilégio, uma grande honra. Às vezes, queridos, os pais, eles requerem dos seus filhos a observância desses 3 primeiros versos que nós lemos, quando eles estão já um pouco grandes, e por acaso não andam nos caminhos do Senhor. É muito comum pais crentes sacarem as suas Bíblias, e não há crítica nisso, e lerem e ensinarem os seus filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais do Senhor, pois isto é justo. E é verdade. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ainda que não seja, é claro, em nada mentira o que está aqui dito, ainda que seja absoluta verdade, ainda que isso seja comprovado nas famílias cristãs tementes ao Senhor, nós não podemos esquecer que esses versos estão escritos para filhos que já contêm certo discernimento, uma capacidade de lê-los e entendê-los. E é por isso que normalmente nós fazemos isso, pais, quando os filhos já estão mais crescidinhos. Dificilmente você vai ler isso para um bebê, para uma criança muito nova. Ela não tem discernimento. O caso é esse, é que nós queremos usar a Bíblia para orientar os nossos filhos quando eles já cresceram. E nós, às vezes, deixamos de fazer a nossa parte, que é o verso 4. Nós não queremos cumprir aquilo que o Senhor nos manda por alguma razão, mas queremos exigir deles a observância
dos 3 primeiros versos. Queremos que eles sejam obedientes, porque é dever, é justiça, a Deus que eles estão obedecendo. Lembramos que isso é uma promessa de Deus e que o cumprimento disso traz alegria, felicidade, realização, e tudo isso é verdade, mas esquecemos da recomendação que é dada aos pais. Pais, não criem seus filhos com amargura, com ira, não provoca isso nos seus filhos. Nós esquecemos de corrigi-los e esquecemos de admoestá-los. E quando eles crescem, eles não têm esse conceito. É como se nós fôssemos a alguém que não tem o conhecimento da palavra do Senhor e mostrássemos esse verso. Que sentido isso faz para alguém que não foi criado com esse sentimento, com essa orientação? Irmão, ser pai é um grandíssimo privilégio, mas é uma grande responsabilidade também. Criar filhos na admoestação e no temor do Senhor é, de fato, ao mesmo tempo que um privilégio, uma grandíssima responsabilidade. Nós sabemos, queridos, não só pelo que a Bíblia diz, mas por experiência, qualquer pai que já esteja com seus filhos criados, e também é fácil nos lembrar da nossa época de bebê, de garotinho, como os pais são para nós ídolos, como eles são desejados, imitados, como nós desejamos fazer tudo aquilo que um pai faz. É nessa época em que há uma facilidade, uma graça de Deus extraordinária para nós educarmos os nossos filhos. A psicologia hoje concorda com a Bíblia que os 3 primeiros anos eles formam esse caráter emocional dos filhos. Até os 7 anos, o filho ele estará quase todo formado. Querer ensiná-los depois disso demanda muita luta, queridos, e muita oração. O pai, como é muito comum dizer, que não tem paciência de ouvir o choro do filho nas igrejas, ele vai chorar muito. Depois, mais tarde, porque ele desejará ver os filhos na igreja e provavelmente não os verá. Porque eles não foram ensinados isso. Então, nessa época em que os filhos são pequeninos, eles aprendem por exemplo, pelo exemplo. Não é necessário muito esforço para convencê-los a fazer certas coisas. Mas isso é passageiro. Mais uma vez, temos experiência de criar e de termos sido criados. Tem um momento em que os filhos se rebelam. Eles não querem mais obedecer aos pais. Na verdade, eles não querem nem muita companhia do pai. Se o pai leva para a escola, é às vezes pedido que deixe um pouquinho antes, porque é vergonhoso o adolescente ali ser deixado pelo pai, dar um beijo no pai, na mãe, na hora de descer de um carro. E os filhos, eles se tornam soberbos. Isso é próprio da idade. Eles passam a achar que eles é que têm o conhecimento e que nós somos ultrapassados. E nessa hora, querido, querer ensinar filhos com palavras é algo difícil, muitíssimo difícil. Existe tempo para isso. Nós fomos gerados em pecados, assim como os nossos filhos são gerados em pecado. Nós temos a herança da natureza caída, adâmica. Nós somos descendência de Adão. O coração nosso, ele é propenso ao erro. E quando nós não somos admoestados e corrigidos desde cedo, se somos tolerantes com os nossos filhos, com os seus erros, com os seus pecados, isso torna-se cada vez mais um hábito em suas vidas. E amados, o hábito, normalmente, a não ser por uma graça muito especial de Deus, ele sela
às vezes, o destino de uma pessoa. Crianças que são criadas sem nenhum temor do Senhor, que estão livres para fazer o que os seus corações pecaminosos querem fazer. Que não existe correção, que não existe admoestação. Muito provavelmente, querido, desenvolverá esse caráter. E ainda que sejam pessoas, aos olhos do mundo, apreciáveis, pessoas éticas, pessoas morais, dificilmente serão pessoas cristãs, dificilmente seus corações serão alcançados pela graça de Deus. E entendam, queridos, eu falo isso numa perspectiva humana. Eu creio demais na eleição do Senhor e na soberania de Deus. Mas que ninguém imagine que isso exime pais de suas responsabilidades. Deus sabe unir muito bem essas coisas. A nossa responsabilidade e a sua soberania. E é assim então que no verso 4, nós chegamos então ao que mais queremos falar nessa manhã. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que nós devemos colocar em prática essa oração, essa exortação, essa orientação? Inicialmente, amados, se existe uma palavra de Deus nesse sentido, uma orientação de Deus nesse sentido, é fácil perceber que a inclinação natural do nosso coração não é seguir os passos do Senhor. Você não é necessário que ninguém lhe diga para você, por exemplo, para você dormir. Ninguém precisa mandar você dormir. Você sente sono e dorme. Ninguém lhe manda comer. Você sente fome e come. Tudo o que está na Bíblia como uma ordem não é o natural nosso. Não é aquilo que nós fazemos de forma natural, prazerosa. A nossa natureza caída, ela vai de encontro a essas orientações. Então, quando encontramos na Bíblia ordem nesse sentido, a primeira coisa que precisamos entender e aceitar, há uma necessidade de empenho de que isso seja feito. Os pais devem dedicar-se a quebrar essa natural rebelião que há no coração dos filhos. Rebelião contra Deus, rebelião contra as ordens naturais do mundo, contra a hierarquia natural de uma família. Essas coisas, elas precisam ser combatidas, os pais precisam lutar contra isso, para que essa criança, então, cresça aprendendo os caminhos do Senhor. Nós somos, irmãos, representantes, e falo aos pais, representantes de Deus em nossa família. A primeira igreja que um filho conhece não deveria ser a igreja institucional, mas deveria ser a nossa família. O primeiro professor que o nosso filho tem não deveria ser a instituição escola, mas deveria ser os nossos lares. É ali que eles são talhados, é ali que eles aprendem a respeito de ordem, a respeito de responsabilidade, a respeito de hierarquia, a respeito de obediência. É dentro do lar que essas coisas são formadas no coração da criança. Dificilmente, queridos. E talvez aí esteja, sinceramente, penso assim, arrasando porque temos hoje tantos crentes desobedientes na igreja. Quem não aprendeu a obedecer um pai, não aprende a obedecer professor, não aprende a obedecer a um pastor, e por consequência, ele não tem o temor de Deus, porque ele não compreende que essas pessoas são, para ele, colocados como superiores em sua vida, pessoas a quem eles devem honrar, respeitar e obedecer.
Mas se isso não foi formado no lar, dificilmente, querido, essa história será mudada. O lar, então, deve ser essa primeira experiência de obediência. Uma missão intransferível. Deus não deu essa missão primeiramente à igreja. Deus não deu essa missão às escolas seculares. Não foi dada a nenhuma creche. Não foi dada a nenhuma babá, nem eletrônica e nem uma babá humana. Essa missão foi dada aos pais, de ensinar, de orientar, de conduzir os filhos por esse mundo e nos caminhos do Senhor. Mas hoje, a modernidade tem convencido os pais de que é possível fazer diferente. Mas creio que os irmãos estão lembrados do que o Senhor nos disse numa época muito remota, no livro de Deuteronômio, quando o povo santo de Deus estava para adentrar a terra prometida, e eles estariam à mercê de um povo com costumes em nada religiosos. A orientação que Deus deu a esses pais na formação de seus filhos foi esta: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Leia o Deuteronômio capítulo 6. Queridos, missão que foi dada aos pais, não foi confiado isso a um profeta, a uma instituição religiosa, a uma instituição secular, mas confiado aos pais essa missão de ensinar e educar aos filhos. E que palavras são estas? Quais são estas palavras que hoje te ordeno? Ora, a santa lei de Deus. No capítulo 5 de Deuteronômio, existe a repetição da lei de Deus. Mas hoje, queridos, por mais triste que seja, acho que nós podemos concordar que não são muitos filhos que conhecem os mandamentos do Senhor. E via de regra, a culpa é da igreja. Via de regra, é dito que o ensino daquela igreja não é bom. E as pessoas tiram e sacam seus filhos da igreja, porque o ensino daquela igreja não é satisfatório. E não tem a percepção da palavra do Senhor, que esse ensino, essa orientação, primariamente vem dos lares. A igreja funciona na vida de qualquer um de nós como um melhoramento, como um aprofundamento das doutrinas. Mas ensinamento a amar, a honrar, a respeitar o Senhor, isso nasceu ou deveria ter nascido no lar. A terra era boa, mas habitada por um povo muito ruim, muito semelhante aos dias em que nós vivemos. E se nós desconsiderarmos os ensinos do Senhor, nós também fracassaremos, querido, como fracassou esse povo, que não obedeceu e que não levou isso a sério. É exatamente baseado nessa lei que Paulo escreve, então, agora a nós, cristãos neotestamentários. É daí que ele extrai o seu ensino e diz: não provoqueis os vossos filhos a iras, pais, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, a Bíblia, para começar por aí,
além dos muitos exemplos que nós temos em nossas igrejas, quando eu me converti, eu fazia parte de uma igreja razoavelmente grande, e a primeira coisa que me chamou a atenção era a ausência dos filhos nessa igreja. Eu via muitos senhores, via muitas senhoras, e me questionava onde estavam esses filhos. O que é que aconteceu, já que tem uma promessa claríssima na Bíblia, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Onde estavam esses filhos? E isso é uma realidade hoje também nas igrejas, quase todas pelas quais eu passo. Mas eu quero falar primeiramente de alguns exemplos bíblicos de homens de Deus, pessoas que foram usadas extraordinariamente pelo Senhor, homens que foram líderes em suas épocas, pessoas que foram grandes servos de Deus, mas que falharam e fracassaram com seus filhos. E que recompensa terá isso, não é, queridos? Que recompensa terá isso? Talvez durante um momento nós entendamos que é possível fazer uma mediação entre o mundo e entre aquilo que a palavra do Senhor nos dá. Mas acreditem que o fim não é bom. Quero falar de Eli. Há poucos dias falei de alguns outros exemplos, mas hoje quero me dedicar a Eli e retomar o exemplo de Davi. Quem era Eli? A Bíblia nos fala que ele era um homem de posição destacada em Israel. Um líder, ele era um sacerdote de Deus. O sacerdote, ele tinha por função apresentar a Deus as ofertas de sacrifício. Quando o povo se arrependia, fora nas datas pré-determinadas, era esse homem que apresentava a Deus um exemplo visível daquele arrependimento, com sacrifícios de animais. É esse homem, querido, de posição tão destacada, que deixa de cuidar dos seus filhos, que não foi exemplo para os seus filhos, que não conduziu seus filhos ao arrependimento. Talvez tenha sido útil na vida de inúmeras pessoas em Israel. Talvez tenha sido usado extraordinariamente por Deus na vida de pessoas naquela época. Mas ele falhou na sua missão principal, que era de conduzir os seus filhos ao arrependimento. A Bíblia nos conta, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, começa a sua história, que ele era um pai transigente. Ele não tinha autoridade de pai diante dos seus filhos. Ele se submetia à vontade dos seus filhos, não os corrigia, não os disciplinava, não os ensinava. Ele era condescendente com o coração pecaminoso dos filhos e não compreendia, talvez por acomodação ou por evitar desgaste, que ele deveria, em primeiro lugar, ensinar os seus filhos. Ele segue nessa sua própria interpretação, nessa sua própria maneira de encarar as coisas de sua época, como nós fazemos hoje. Nós temos a palavra de Deus, mas temos tantas palavras que nos influenciam a respeito de criação de filhos. E nós optamos por essas outras vozes, por essas outras palavras de quem não tem autoridade para ensinar, porque eles não foram os nossos criadores, não foram eles que idealizaram famílias, não foram essas pessoas que se importam verdadeiramente conosco. Não são essas pessoas que um dia poderão nos conduzir aos céus. Eli seguiu então o seu próprio juízo,
a sua própria maneira de ser, não procurou auxílio na santa palavra de Deus, que ele tinha a responsabilidade de ensinar pessoas de Israel, mas ele não aplicou isso aos seus filhos. Talvez tenha esperado, como muitos de nós fazemos, que os filhos ficassem velhos, para afinal de contas, desfrutarem de razão para serem ensinados, acreditando que unicamente a razão iria convencê-los a respeito do acerto, a respeito das coisas certas a fazer. Queridos, os filhos que crescem sem essa sujeição do Senhor, dificilmente eles vão mudar. Filhos, na verdade, eles se tornam desobedientes, apesar de respeitosos. Mas não adianta falar para alguns filhos, numa idade mais avançada, por exemplo, para ir à igreja. Eles têm a sua própria interpretação a respeito disso. Por essa negligência, os filhos de Eli seguiram seus próprios caminhos. E o final da vida de Eli foi algo muito triste. Quando soube da morte dos seus filhos, Eli toma tamanho susto que ele cai de uma cadeira, quebra o seu pescoço e também falece. O que está registrado na Bíblia a respeito de um homem notável, de um sacerdote de Deus? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos do diabo, filhos do mal, filhos que deveriam ser santos ao Senhor. Esse é o registro que a Bíblia faz desses jovens. E não se importavam com o Senhor. Estou lendo 1 Samuel 2,12. Na sequência do texto, vem o juízo de Deus a respeito dessas coisas. E vejam a responsabilidade dos pais, queridos. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Leio a partir do verso 27 do capítulo 2. Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eli tinha uma descendência nobre. Deus, ainda quando eles estavam cativos, Deus visitou essa família. E ele lembra isso a Eli. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Que grande privilégio, que homem destacado dentro de uma nação. Por que pisais, diz o Senhor, aos pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de manjares? Que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ah, querido, que palavra dura essa. Nós confundimos, irmãos, com tanta facilidade a honra a Deus e a honra aos nossos filhos. Nós achamos que fazer a vontade dos coraçõezinhos pecaminosos dos nossos filhos, por exemplo, quando eles acordam num dia de domingo e birram e não querem vir à igreja, e nós condescendemos com isso e dizemos: ah, coitadinho, eles estão cansados. E nós achamos que isso, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e ainda somos capazes de argumentar dizendo: mas Deus não quer que eu maltrate meu filho. Não, realmente não quer, querido. Você está absolutamente certo. Mas Deus quer ser honrado. Deus quer que nós incutamos isso no coração e na mente dos nossos filhos. Que Ele, Deus, é quem deve ser honrado e não
os corações pecaminosos dos nossos filhos. Deus continua falando a Eli, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teus pais andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Longe de mim. Vocês seriam uma família que teria sacerdotes o tempo todo diante de mim, mas longe de mim tal coisa. E por que o Senhor falou isso? Porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com bem que fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. Ah, queridos, que palavra de juízo. Que fim terrível para um homem que foi escolhido para honra e glória do Senhor como um sacerdote na casa do Senhor. Por que nós fazemos assim, irmãos? Por que nós somos tão teimosos em obedecer ao Senhor? Por que nós somos tão frágeis na nossa convicção de que o melhor para os nossos filhos é o Senhor, é honrar ao Senhor, é estar na casa do Senhor, é obedecer o Senhor, é ser ensinado nos preceitos do Senhor? Por que nós somos tolos nisso? Por que nós acreditamos que quando eles ficarem mais velhos, eles compreenderão com a sua razão? Por que desmerecemos a palavra do Senhor? Um outro exemplo, e esse passarei mais rápido, vem de Davi. Havia um homem de Deus, foi um homem piedoso, um homem líder, guerreiro, um grande homem diante do Senhor. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele falhou grosseiramente em educar seus filhos, em orientar a sua família. Diz a Bíblia que estava na casa de Davi um amigo de seus filhos chamado Jonadab. Na verdade, uma serpente, uma víbora, um instrumento de Satanás que ele colocou dentro da casa do rei, e Davi não se apercebeu disso. Aminon, filho também de Davi, se apaixona por sua irmã, ou meia-irmã Tamar. E um dia ele compartilha dessa sua paixão para com Jonadab. E recebe dessa serpente um conselho perverso. Ele sugere que Aminon possua a sua irmã, forçando assim uma união. E acontece exatamente dessa forma. Absalão, irmão legítimo de Tamar, ele mata Aminon, seu meio-irmão. Davi persegue então Absalão e por fim manda trazê-lo de Jesur para Jerusalém. E ele fica, diz o capítulo 2 de 2, o capítulo 14, de 2 Samuel, verso 28, ele fica 2 anos em Jerusalém sem ver o rosto do seu pai. Não houve cuidado pastoral, filial, para com Absalão. Absalão, ao fim desses 2 anos, ele se indigna. Ele deseja ver o seu pai e diz que é melhor a morte do que aquele desprezo que ele sofria. Davi permite então que ele chegue até o trono real
Absalão se ajoelha, Davi chega perto dele, lhe dá um beijo, e é tudo que faz para seu filho. Irmãos, a partir daí, Absalão, ele intenta tomar o trono do seu pai, possui as suas concubinas, ele expulsa praticamente Davi de Israel. Por fim, Absalão morre. Outro filho, depois, futuramente de Davi, falando da mesma família, assume o trono de Israel. E a primeira coisa que faz é matar também o seu irmão. Que coisa terrível, querido. Que tragédia na família real. Na família do homem, segundo o coração de Deus. Quando Absalão morre, e creio eu tardiamente, a Bíblia diz no segundo capítulo, no capítulo 19 de 2 Samuel, que Davi andava pelos cantos do palácio, lamentando e chorando em voz alta e dizendo: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Mas já era tarde. Absalão já tinha morrido. Que tragédia, querido. Sangue, violência, adultério, estupro, ódio na família do homem de Deus. De um homem que foi exemplo, e é exemplo para nós até hoje, em muitas coisas, menos no cuidado familiar, menos no trato com os seus descendentes. Davi não deu importância à sua missão principal, que era criar filhos na admoestação do Senhor. Queridos, quase sempre nas igrejas há pais que estão com essas angústias em seus corações, desesperados porque não sabem o que fazer com filhos rebeldes. Mas ao mesmo tempo para jovens, né? Agora mesmo foi citado Daniel, que estão no caminho de ter filhos, que precisam então ouvir e relembrar essas palavras do Senhor e esses exemplos bíblicos que o Senhor nos dá. Queridos, creiam que a maior herança que o Senhor nos dá são seus filhos. Eles não são nossos. Um dia nós prestaremos conta disso ao Senhor, porque eles são herança do Senhor. E para que os devolvamos ao Senhor um dia, preparados, criados, lapidados, é necessário que nós, bem cedo, muito cedo, nos preparemos para isso. A Bíblia diz que a coroa dos velhos não são os filhos, são os filhos dos filhos. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Se eu quero receber essa coroa, se eu quero ver meu neto nos caminhos do Senhor, eu tenho que ter edificado meu filho. Eu tenho que ter ensinado meu filho nos caminhos do Senhor. E aí sim, eu terei a autenticação de que meu ministério e responsabilidade como pai foi bem feita. Quando eu tiver a certeza que os meus netos estão no caminho do Senhor. Paulo então presume que nós sempre teremos filhos nas igrejas e orientam, então orienta os pais a ensiná-los nos seus caminhos. Mas a primeira coisa que ele faz é dizer que nós não devemos causar ira, indignação, amargura aos filhos. Como é que nós fazemos isso?
Quando é que nós criamos essa amargura no coração dos filhos? Alguns exemplos. Primeiro, quando os pais, eles têm preferências na sua família. Quando os pais têm, por inclinação natural, gostar mais de um do que dos outros. A Bíblia nos dá exemplo disso. A Bíblia nos conta que Isaac amava mais a Esaú, Rebeca amava mais a Jacó, e como herança disso, Jacó ama mais a José. O descontrole nessa família real foi uma coisa notável, a Bíblia não esconde isso. Então, se você tem mais de um filho, querido, não os crie com favoritismo. Mas uma outra razão que nós erramos e causamos amargura no coração dos filhos é por excesso de proteção. Pela inclinação natural de cuidar, pelo amor natural que temos a eles, às vezes, nós equivocadamente os protegemos demais e esquecemos que eles precisam aprender a lidar com as adversidades desse mundo. Que eles precisam aprender que estão num mundo mau, que o mundo jamais os tratará como os pais os tratam. E às vezes nós os protegemos demais e deixamos de prepará-los então para viver nesse mundo. Mas nós fazemos isso também com palavras de desânimo, de desestímulo. Como quando ridicularizamos os filhos, principalmente na frente de outras pessoas. Quando nós os humilhamos na frente de outras pessoas, nós causamos amargura nos filhos. Quando nós não reconhecemos que eles crescem e que eles têm desejos e que eles não precisam ser exatamente igual a nós para serem pessoas boas, que eles têm o seu próprio caráter, a sua própria maneira de pensar algumas coisas. Nós trazemos amarguras aos filhos quando nós negligenciamos os ensinos do Senhor, quando pais molestam suas filhas, quando pais são agressivos com seus filhos, quando eles são tiranos contra os seus filhos. Mas quando pais também não abraçam seus filhos, quando não criam com carinho, quando não os ensinam a aproximar-se em amor e temor, quando nós damos ordens irracionais, quando não explicamos, quando somos egoístas e soberbos. Tudo isso causa amargura nos filhos, queridos. E a recomendação é essa, pais. Não provoque ira, não provoque amargura, não provoque revolta no seu filho. Mas como deve ser feito? Antes, Paulo então contrapõe agora o negativo, ensinando o positivo, aquilo que nós devemos fazer. Ele ensina que nós precisamos disciplinar os filhos. Coisa difícil hoje, né? Você falar em bater em filho hoje, isso é um horror. Isso dá cadeia quase hoje. Mas a Bíblia, queridos, não deixa dúvidas a respeito disso. A questão é quem nós vamos obedecer, a quem nós vamos ouvir. Se é psicólogos modernos, ou o velho e bom Salomão, que nos ensina isso no livro de Provérbios. Ele ensina assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você acredita nessa palavra? Acredita nessa orientação? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Que palavra, não é?
Existe uma idade, querido, que não adianta ensinar filho por palavra. Ele não tem compreensão, não tem capacidade de ensino. E é por isso que Deus nos dá orientação a respeito da correção e da disciplina com a vara. Por fim, nós somos exortados também a admoestar, porque essa fase passa, querido. Bater em filho, já grandinho, provoca ira. Não adianta mais. Só causa revolta. Existe a idade certa que Deus deu para que os filhos sejam corrigidos pela vara, quando eles não têm compreensão de palavras. Mas existe a hora em que isso precisa ser abandonado. E que se não foi feito na hora certa, não adianta mais fazê-lo na hora errada e na idade errada. Agora, é a exortação e admoestação, ensinando-os nos caminhos do Senhor, para que quando velhos, eles não abandonem esse caminho. Que o Senhor, queridos, nos abençoe, que jamais os pais se furtem desse grandioso privilégio e dessa grandíssima responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Para que um dia nós não ouçamos do Senhor como os profetas da época de Jeremias ouviram de Deus. Jeremias 13, 20. Onde está o rebanho que te foi confiado? Onde está, papai, o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. Onde ele está? Ou em outras palavras, onde estão os seus filhos? Eles ainda andam nos caminhos do Senhor? Que Deus nos dê graça, querido, de jamais precisarmos ouvir essas palavras. Que sejam os filhos para nós lindos adornos que foram pacientemente cuidados por nós, para um dia nós devolvermos ao Senhor. Vamos orar.